Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje nós vamos fazer a terceira parte aqui do nosso top-down shooter em Godot. Vamos começar aqui abrindo nossa Godot, abrir aqui meu projeto. Hoje nós vamos criar então o nosso projétil. Então vou abrir aqui minhas cenas, vou abrir aqui a primeira fase, abrir a cena aqui do personagem. Para a gente entender, eu vou selecionar aqui uma fase aqui, a primeira fase como a cena principal do projeto. Então posso vir aqui em projeto, configurações do projeto, venho aqui em Run e seleciono a main scene, que é a cena principal do jogo. Aqui por enquanto eu vou deixar a primeira fase. Eu posso abrir aqui e deixar selecionado, ou eu posso executar aqui e selecionar aqui uma fase como sendo a principal. Então aqui eu tenho a fase, com as setas aqui do teclado eu movo o personagem, e quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse ele vai atirar. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então vou iniciar aqui criando uma nova cena, vou clicar aqui nesse sinal de mais para criar uma nova cena. A gente vai adicionar aqui como nó raiz, vamos clicar aqui em outro nó, ou clica aqui nesse sinal de mais aqui. Eu vou adicionar um Rigid Body 2D. Então, seleciono o Rigid Body, vou criar. Aqui eu vou chamar de projétil. Então, renomeio aqui meu Rigid Body para projétil. Vou adicionar um nó filho. Vou adicionar um sprite. Vou chamar aqui de imagem. Daí aqui na opção texture da imagem, a gente vem aqui em arquivos, nos assets. Vem aqui em imagens. Vou pegar aqui essa imagem fire.png e vou puxar aqui. Então aqui eu tenho a minha imagem, que vai representar ali meu projétil. Aqui, dentro de projétil, eu vou adicionar também um Collision Shape 2D. Eu vou chamar esse Collision Shape de Collision Projétil e vou criar ele como um novo Rectangle Shape 2D. Diminuir aqui. Eu vou deixar ele um pouco menor do que aqui o tamanho da imagem. Então vou ter aqui a imagem do projétil, eu vou deixar o colisor aqui um pouco menor. Aqui a gente já criou o nosso projétil. Depois a gente vai fazer algumas alterações, mas a princípio é só isso. Aqui eu vou salvar ele dentro de cenas. Eu vou criar uma pasta aqui, eu vou chamar de armas e vou salvar como projétil.tsn. Aqui a gente já criou então o nosso projétil. Vou voltar aqui para minha cena do personagem, que agora a gente tem que criar ele aqui no personagem. Quando a gente clicar com o botão esquerdo, a gente vai criar então um projétil novo e fazer com que ele seja impulsionado na direção que o nosso personagem tiver. Aqui em personagem eu vou adicionar um nó filho. Eu vou adicionar um position 2D. Position 2D ele é uma posição só, é um vector 2, é como se fosse um vector 2 ali. Eu posso posicionar ele aqui dentro da cena para a gente poder marcar onde o nosso projétil vai ser criado. Então, criei ele aqui, vou deixar ele perto aqui do personagem, um pouco aqui. A gente tem aqui, deixa eu ocultar aqui o colisor aqui. Eu vou deixar mais ou menos aqui centralizado, bem onde está representado a arma aqui, ó. Então, só dar uma posicionada aqui. Se estiver difícil de vocês posicionarem, verifique se o encaixe de pixel aqui está marcado. Se ele tiver marcado, você desmarca, que daí você consegue mover livremente aqui esse Position 2D. Agora eu vou lá para o script do personagem. Aqui eu vou criar uma variável, uma constante, chamada velocidade underline projétil. Então é a velocidade que a gente vai dar o tiro lá. Vou deixar com 200 aqui. Eu vou criar uma variável onReady. Então aqui a palavra reservada onReady significa que quando tudo estiver pronto, essa variável pode ser usada. Eu vou chamar de projétil com um P maiúsculo aqui. Eu vou fazer um preload da cena. Então eu vou selecionar aqui, eu vou digitar preload e entre parênteses eu vou colocar a cena do projétil. É só vocês virem aqui, olha, nas cenas, nas armas, eu tenho aqui o projétil.tsn. Eu clico com o botão direito aqui do mouse e venho aqui em copiar caminho. Vou Ctrl V aqui e colo aqui o caminho
Ou se você estiver digitando aqui, você vem aqui, abre o parênteses e procura aqui onde que está a cena aqui, ó. Cenas/armas projétil.tse. Aqui embaixo eu vou criar uma função, então eu tenho aqui essa função physicsproxies. Quando ela terminar, eu volto aqui para o início do meu código e vou criar uma função nova, vou chamar de atirar. Então quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu vou executar essa função atirar. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é criar uma instância de projétil. Então, eu vou criar uma variável aqui, var projétil, tudo em minúsculo. Vai ser igual a projétil, que é esse projétil aqui de cima, que é um head var, ponto instance. Então, aqui eu crio uma instância do meu objeto aqui, projétil, da minha cena projétil. O que eu vou fazer é posicionar esse projétil no local onde eu tenho meu position 2D. Então, para isso, eu vou fazer assim, ó, projétil.position. Então, eu vou pegar o meu projétil, vou pegar aqui minha variável position de projétil aqui, e eu vou alterar o valor dela. Ela vai ser igual, então eu coloco aqui um valor, o símbolo de dólar, vou chamar aqui meu node position 2D, ponto get global position. Então, eu vou pegar a posição global desse position 2D, ou seja, a posição dele relativo à cena. Então, aqui ele vai pegar dentro da cena onde meu position 2D está localizado. Então, ele vai pegar a posição dele em relação à cena e vai retornar para mim um valor. Depois, a gente precisa rotacionar esse projétil na direção que o nosso player tiver virado. Então, por exemplo, aqui, se ele tiver para cá, ele vai rotacionar o nosso projétil exatamente na mesma rotação que o nosso player. Então, eu vou colocar aqui embaixo, projétil.rotation degrees vai ser igual ao rotation degrees do nosso player. Então, a gente está escrevendo o código dentro aqui do nosso player, então do personagem, né? Ele é relativo ao personagem. Eu vou pegar então o rotation degrees do nosso personagem. Então pego o projétil.degrees, vai ser igual ao rotation.degrees. Depois que eu rotacionei ele, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer com que ele se mova, né? O projétil tem que sair do lugar onde ele está e ir para frente. Então, vou colocar aqui que projétil.apply impulse, ou seja, eu vou dar uma vou impulsionar esse projétil. Ele vai sair de um ponto. Então, ele vai sair de vector 2.0, que é a posição inicial dele, vai ser 0, 0, que aqui é em relação ao projétil, então, do ponto que ele está, então, vou pegar ele do ponto que ele está e vou mandar ele para algum lugar. Então, vou pegar aqui vector 2. Em X, ele vai ser, então, ele vai ser lançado até o 200. Então, vou colocar aqui velocidade do projétil. Em Y, ele continua como 0. Aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui que fica mais fácil para vocês verem. Aqui embaixo, eu vou então adicionar o meu projétil à cena. Eu não posso criar ele como filho do meu personagem. Eu tenho que criar ele como filho da cena. Porque se ele ficar como filho do personagem, se eu movimentar esse personagem quando eu atirar, o projétil vai ficar se movimentando junto. E a gente não quer isso. A gente quer lançar ele na direção que o player tiver. Se o player se movimentar, ele tem que continuar naquela direção. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o parent do meu personagem. Então ele vai pegar o pai desse personagem. Então vou voltar aqui. O pai daqui dessa cena personagem é a primeira fase aqui no caso. Então ele vai pegar a primeira fase, é o getParent. Eu vou adicionar um filho, então addChild, e vou adicionar o projétil. Aqui a gente já
criou o nosso projétil. Agora a gente precisa criar a ação de atirar. Eu vou vir aqui no menu, projeto, configurações do projeto, e vou adicionar uma ação aqui nessa aba mapa de entrada. A ação vai chamar atirar. Então, eu vou criar uma ação chamada atirar. Dentro dessa ação, eu vou colocar quais são as ações físicas que eu quero para executar essa ação atirar. Então, eu vou clicar aqui com esse botão do mais. Venho aqui em botão do mouse, aqui embaixo, e vou adicionar o botão esquerdo do mouse. Então, toda vez que eu clicar com o botão esquerdo, ele vai executar essa ação atirar. Então, aqui na função physics proxies, aqui depois de look at, eu vou fazer assim, if input, ponto, is action just pressed, atirar. Por que eu uso o is action just pressed e não o is action pressed? Is action just pressed, ele vai reconhecer a ação apenas uma vez. Então, por exemplo, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e mantiver ele pressionado, ele vai executar só uma vez. Ele vai ler apenas uma vez essa pressão do mouse. Se eu tivesse com o is action pressed, se eu deixasse o botão pressionado, ele ia continuar atirando até eu soltar esse botão. Ele ia ficar, então, atirando até eu soltar esse botão. Então, aqui eu coloco 2 pontos. Então, if input is action just pressed. Se ele executar a ação atirar, ou seja, o botão esquerdo do mouse que a gente cadastrou lá, eu vou executar a função atirar. E aqui a gente tem, então, já tudo pronto. Vamos executar nossa cena. Eu vou clicar com o botão esquerdo. Veja que o nosso projétil é criado. Só que veja que ele está indo sempre para a mesma direção. Ele sempre vai nessa direção aqui, da esquerda para a direita, independente da posição que o player tiver. Para a gente corrigir isso, eu venho aqui nesse Vector 2 aqui, e eu vou rotacionar ele para a direção que o nosso personagem tiver. Então aqui, o Vector 2, velocidade.projétil, 0. Aqui no final desse Vector 2 eu vou dar um ponto. Eu vou chamar a função rotated. E dentro de rotated eu vou pegar o rotation do nosso player. Rotation. Então, vou pegar a rotação do nosso player e passar aqui para dentro dessa função rotated, que é uma função de Vector 2. Vamos executar de novo. Então, agora eu vou colocar ele aqui para baixo, vou atirar, ele vai para baixo. Para a direção que o nosso player tiver, ele vai atirar. Eu vou atirar reto aqui. Veja que o nosso projétil está fazendo uma curva. Por que isso acontece? Porque o Rigid Body, ele por si só já tem todo o processo de gravidade já configurado dentro dele. Então vamos voltar aqui. Vou aqui para o projétil. Vou aqui no meu 2D. Se eu selecionar o projétil aqui, você vai ver que ele tem já uma massa, um peso aqui já cadastrado. E ele tem uma escala de gravidade. Para que não aconteça aquela curva, a gente vai alterar essa escala de gravidade para 0. Se eu executar de novo, eu vou atirar aqui para frente. Veja que agora não acontece mais aquela curva. E aqui a gente tem o nosso player atirando já. Vou aumentar um pouco. Veja que ele já executa essa ação de atirar. Então, toda vez que eu atiro aqui, que eu clico com o botão esquerdo, ele vai atirar um projétil. Então, por hoje é só isso. A gente criou, então, o nosso projétil. Aqui dentro do player, a gente criou toda a função para atirar esse projétil quando a gente clicar com o botão esquerdo do mouse. Essa parte aqui ela é um pouquinho chata, porque tem bastante código novo aqui, né? Muita coisa que vocês não viram ainda. Então eu peço para vocês aí, se vocês tiverem dúvida,
ou o código parar de funcionar, tentem voltar, refazer o código, prestar atenção principalmente aqui nos nomes aqui dos nodes, porque a gente alterou alguns nomes, então pode ser que na hora de você fazer lá, você pode se perder na hora de escrever o código. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ajudando aí quem tiver algum problema para executar aqui esse código. Na próxima parte do nosso tutorial, nós vamos criar os nossos inimigos. Eu agradeço quem assistiu até aqui e até a próxima parte do nosso tutorial.